Olá! Hoje a nossa conversa vai focar naquelas dúvidas bem comuns para quem dirige, sabe? Inspiradas por perguntas que o Daniel Lisboa, lá de Fortaleza, mandou pra gente. Oi, legal pegar essas dúvidas práticas, né? Pois é, tipo atrasar o pagamento do IPVA. Quais são as consequências de verdade? Gera multa mesmo, uma multa específica? Uhum. E tem aquela outra clássica do trânsito. Qual é a diferença real, assim, na prática, entre parar e estacionar o carro, segundo as regras? Ótimas perguntas. Então, bora lá. Vamos tentar esclarecer isso. O objetivo aqui é trazer luz para esses pontos que, né, afetam o bolso e a rotina de tanto motorista por aí. É interessante ver como esses detalhes, que parecem pequenos, da lei fiscal e de trânsito, geram tanta incerteza, né? Vamos pegar primeiro o IPVA. Essa preocupação com multa adicional por atraso, ela é super válida. Exatamente. A primeira pergunta do Daniel é bem direta. Atrasar o IPVA da multa, a gente sabe, claro, que tem juros, tem correção monetária sobre o valor que ficou faltando. Mas a palavra multa, ela tem um peso diferente, né? Parece uma penalidade extra. Como é que isso funciona assim na prática? Olha, é uma pergunta excelente porque ela mexe justamente na diferença entre encargos por atraso, a mora, e multas, que são para punir mesmo. Pelo atraso no pagamento do IPVA, o que geralmente acontece automaticamente são os juros de mora, que são calculados pela Selic, né? E também uma multa moratória. Essa sim é um percentual sobre o valor do imposto devido. Ah, uma multa moratória, então não é só juro. Não. E essa multa geralmente é progressiva, sabe? Aumenta por dia de atraso, mas tem um limite. Em muitos estados é algo tipo 0,33% ao dia, limitado a 20% do valor total do imposto. Entendi, 0,33% ao dia, até 20%. Então, sim, existe uma multa que vem junto com o atraso. Exato. Então, respondendo diretamente, sim, tem multa associada ao atraso no pagamento. Tá claro. Mas, assim, o ponto que talvez cause mais impacto no dia a dia e que muita gente esquece, eu acho, é a ligação disso com o licenciamento anual, né? Precisamente, esse é o ponto crucial, na verdade. O CRLV, né, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, aquele documento que tem que andar com a gente, Uhum, o porte obrigatório? isso, ele só é emitido depois que você quita tudo. Todos os débitos do veículo, IPVA, a taxa de licenciamento, qualquer multa de trânsito que tiver pendente. Sem o IPVA pago, você simplesmente não consegue licenciar o carro. E aí, E aí, circular com o carro sem o licenciamento em dia é infração gravíssima, gravíssima mesmo. Pode dar remoção do veículo para o pátio, além da multa e dos pontos na carteira. Nossa. ou seja, a consequência de atrasar o IPVA vai assim muito além só dos juros e da multa moratória. Afeta diretamente o direito de circular. Fica bem claro, então, que essa multa pelo atraso é só, digamos, a ponta do iceberg. A impossibilidade de licenciar o veículo é talvez a consequência mais pesada para o motorista no dia a dia. Sem dúvida. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda nessas regras que geram confusão, vamos para a segunda questão do Daniel. A diferença entre parar e estacionar. Parece tão básico, né? Mas onde exatamente a lei define essa linha? Essa é outra dúvida clássica, e a confusão pode sair cara, literalmente. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele define as duas coisas de forma bem diferente. A chave é o tempo e para que você imobilizou o carro. Parar, segundo o código, é imobilizar o veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para fazer embarque ou desembarque de passageiros. É uma coisa rápida, momentânea. Certo, estritamente necessário, só para a pessoa entrar ou sair do carro. Entendi. E o estacionar? Então, já o estacionar é definido como a imobilização do veículo por um tempo superior ao necessário para esse embarque ou desembarque. Qualquer parada que passe desse tempo, ou que seja por outro motivo, mesmo que rapidinho, já pode ser considerado estacionamento. Se o motorista desliga o motor e sai do carro, mesmo que seja só um minutinho para ir na farmácia, por exemplo, tecnicamente ele já está estacionando. Ah, isso faz toda a diferença na prática. Quer dizer que uma placa de proibido estacionar permite aquela parada rápida para alguém descer, mas não permite ficar ali esperando, mesmo com o motorista dentro do carro. Exatamente isso. A parada para embarque e desembarque, mesmo onde tem a placa proibido estacionar, a placa E com uma faixa, geralmente é permitida. Mas se você demora mais que o necessário para isso, ou desliga o carro e fica esperando, ou pior, sai do veículo, aí sim já virou estacionamento irregular. E aí vem a multa.
Aí vem a multa. E dependendo do local e da sinalização, pode até ter remoção do veículo. A fiscalização olha justamente isso. Qual foi a finalidade e quanto tempo durou essa imobilização. E geralmente a multa por estacionar em local proibido é mais pesada do que a por parar em local proibido, quando essa existe também. Entendi perfeitamente. Então vamos recapitular rapidinho. A gente esclareceu que o atraso no IPVA gera sim multa moratória e juros, Isso, mas a consequência mais séria mesmo é que impede o licenciamento anual. E aí o veículo fica irregular para rodar. exato. E sobre parar versus estacionar, a diferença crucial está no tempo e na finalidade. Parada é só aquele tempinho rápido para embarque e desembarque. Qualquer coisa além disso é estacionamento, e aí valem outras regras e outras penalidades, né? Perfeito. E pensando um pouco além, sabe? Essas duas dúvidas mostram como é fundamental a gente conhecer os detalhes das regras que governam nossa vida como motoristas e donos de veículos. Não adianta só ter uma ideia geral, né? Os detalhes importam muito e têm consequências bem diretas no nosso bolso e na nossa rotina. Com certeza. Fica até uma reflexão, né? Que outras normas ou taxas do nosso dia a dia, que parecem simples assim à primeira vista, talvez escondam detalhes ou nuances importantes que a gente nem sabe e que podem estar impactando a gente sem perceber. Fica a pergunta no ar.